Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios dessa noite. Hoje estou com Rafael Pedrosa, diretor da Universidade de Santa Cecília, e com Cláudio Luna, gerente de recursos humanos da Brasil Terminal Portuário. Senhores, agradeço a visita ao nosso estúdio e para falar de um tema super importante que é recursos humanos, né? Não tem ativo mais importante num terminal portuário ou na cadeia logística do nosso setor do que as pessoas que trabalham dentro dessa infraestrutura logística para fazer a máquina girar e a economia girar. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Técio. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo e obrigado pelo convite. Ok, agradeço. Rafael. Boa noite a todos. Boa noite, Técio, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês e discutir um tema tão relevante para o nosso segmento. Perfeito. Bom, hoje discutir recursos humanos é mais do que ser um departamento pessoal que cuide da relação entre a empresa e o trabalhador, né? Todas as corporações que têm a atividade de gerenciar as pessoas, né? Hoje se fala muito em gestão de pessoas, coloca como muito importante o desenvolvimento de capacidades do seu corpo técnico, né? da corporação como um todo. Para a BTP hoje, né, quais são as principais capacidades que a corporação demanda quando vai escolher um novo profissional, seja em qual escalão, no nível de gerencial, no nível de supervisão, né, no chão do pátio, o que o gerente de RH deseja num profissional quando a gente contrata ele no mercado? Na verdade, quando nós vamos buscar um profissional no mercado, a gente sempre olha um perfil técnico alinhado com um perfil comportamental, porque tem aquele ditado, né, que você admite pela técnica e desliga pelo comportamental, né? Então nós evitamos isso, nós queremos o melhor de todos, né? Nós queremos alguém que tecnicamente contribua para o resultado da empresa de forma positiva e que tenha um comportamento adequado. Quando nós falamos em comportamento, a gente invoca também algumas competências da BTP. Uma delas é a habilidade social, né? Que está intrinsecamente ligado a um dos valores da BTP, que é a valorização de pessoas, né? Então, quanto melhor a pessoa se socializar dentro da cultura da BTP, quanto melhor tecnicamente ele entregar, mais viável é para o negócio e maior contribuição tem para ele. Aí vem uma outra competência, que é execução e resultado, né? Porque não adianta também você se relacionar bem, ter um comportamento adequado, né? E também não ter a sua entrega. No final acaba sendo um equilíbrio entre entregar, ou seja, ser eficiente com os resultados que a empresa demanda, até porque a gente vive num mundo capitalista, precisa ter resultado, né, operacional e resultado financeiro, com, obviamente, a habilidade de lidar com as frustrações do trabalho, pessoais, e lidar com as emoções, né, e com o convívio dentro da própria empresa. Perfeito. Perfeito, Técio. Rafael, a universidade ela tem uma grande responsabilidade de formar os novos entrantes no mercado, né? Não só formar, mas continuar formando, né? Quando a gente fala de cursos de pós-graduação, cursos de educação continuada, só que nem sempre a universidade trata dessa segunda habilidade, que é o QE, né? Que é a qualidade emocional
de uma pessoa para entrar no mercado de trabalho, né? E até brinco aqui que essa nova geração que está saindo da universidade hoje não sabe lidar tanto com as frustrações do cotidiano, quiçá numa frustração profissional, né? Como que você enxerga como coordenador do curso de pós-graduação de gestão portuária e agora como diretor de relações com o mercado, que a universidade pode contribuir para, no mínimo, preparar ou chamar a atenção desses alunos, sejam de graduação, de pós-graduação, para esses elementos importantes na hora de ir para o mercado? Técio, eu acho que a palavra de ordem é simular esses processos que eles vão encontrar no mercado que o Cláudio trouxe aqui. Por exemplo, nós trabalhamos com aprendizagem por projeto. O que isso remete? Submeter o aluno a trabalhar com escassez de tempo, com pessoas com pensamento contraditório, com uma métrica de tempo para entrega de uma demanda qualquer, tal qual ele vai encontrar no mercado, e submetendo ele a todos esses desafios, ele ainda vai ter que estabelecer uma condição de relacionamento saudável com colegas que têm expectativas, perfis totalmente distintos do dele, para uma entrega que é comum. Então, quando a gente submete o aluno a esse contexto, a gente está gerando nele uma experiência, além de um processo de aprendizado. E é entendendo essa dinâmica do mercado que esse processo também de aprendizagem é adequado a essa necessidade. O mundo é muito dinâmico. A gente lida com muitas variáveis. E, sobretudo, uma qualidade emocional fundamental é entender que nós trabalhamos com pessoas que, por vezes, podem pensar de maneira totalmente distinta, ter prioridades totalmente distintas das nossas, e simular isso dentro da universidade torna esse aluno melhor preparado para essa etapa que o Cláudio precisa, que é ali na ponta final, quando ele está no jogo para valer. Aqui é treino, né? Lá fora é jogo, então treinar a realidade prepara melhor para esse desafio quando ele de fato ocorre. É legal você falar isso, Rafael, porque hoje grandes instituições de ensino, que aí eu estou colocando também Harvard, o IESE, enfim, a própria GV agora também está olhando para essas metodologias, que é a metodologia do estudo do caso, metodologias aplicadas ao problema, né? Ou seja, você traz um problema para dentro da sala de aula e faz um role play, né? Uma simulação do problema e aprende com o processo, né? Mais do que atingir o resultado é o aprendizado, o raciocínio que você utiliza para chegar no resultado, né? E aí, assim, olhar para você usou o termo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Como é que a gente consegue buscar as capacidades que a universidade pode oferecer, né? O sistema de ensino, vamos colocar dessa forma, para que esse candidato a uma vaga dentro do terminal, um entrante no terminal, ele de fato possa mostrar num processo de seleção. Como é que eu traduzo capacidades técnicas e emocionais num processo de seleção? É bem interessante a sua pergunta, porque na verdade o processo seletivo ele vai ser dividido em várias fases, né? E a primeira fase delas é nós conhecermos realmente quem é esse candidato, quem é essa pessoa, né? Qual a origem, de onde está vindo, né? Porque na verdade você não conhece através de um processo de entrevistas ou de testes psicológicos ou algo parecido a pessoa per si, né? E o profissional, né? Então nós buscamos muito uma parceria com universidades nesse sentido. Qual é o padrão de formação daquela universidade? Quais são os conhecimentos que se passam, né? E quando você tangibiliza isso para o mundo real, como aquele profissional ele se comporta nos desafios que lhe são dados, né? E como que ele se apresenta para aquilo? Então, no caso, uma frustração, né? E infelizmente hoje muitas pessoas não têm aquela resiliência para determinadas situações, né? Mas quer dizer que ele está fora do perfil? Não é isso. Eu posso identificar nele um potencial profissional de entrega, de capacidade técnica, de habilidade social, porém eu vejo uma necessidade de desenvolver esse comportamento. Perfeito. Então você consegue equilibrar a técnica, o comportamental desta forma, né? E com isso você forma aquele profissional na totalidade.
É claro que quando você trabalha esse comportamento, principalmente, você leva em consideração as competências dentro da companhia, né? Então, quais são as competências, as habilidades que realmente eu necessito daquele profissional? E através do processo que nós fazemos, nós vamos identificando isso e vamos ver já, esse é o melhor candidato, porém, durante o seu trânsito dentro da companhia, nós vamos fazer um programa de desenvolvimento para que realmente ele esteja no fit cultural da Brasil Terminal Portuário. Isso é interessante, porque para mim fica evidente que assim, não existe um profissional pronto. Não. Né? Por mais que uma instituição de ensino tenha os seus padrões de excelência e tenha todo o conteúdo e coloque todos os treinos disponíveis para essa pessoa, no fim, você não consegue identificar todos os parâmetros no processo de contratação. Não tem como. Mas um recado que a gente pode dar para o nosso espectador o processo de educação continuada, o processo de sempre se atualize, que só uma faculdade ou uma pós-graduação não é o suficiente para você estar atualizado com o mercado, é fundamental. Né? Eu chego a essa conclusão. E nesse gancho, eu queria entender de você, Cláudio, e o Rafael completando, a gente fala muito das capacidades, né? O que a gente quer na nossa corporação, quais são os pontos positivos de um profissional. O que vocês estão encontrando hoje num processo seletivo, na sala de aula? Quais são as faltas que vocês enxergam para ter um bom profissional? Né? A gente sempre fala assim, eu quero um cara que tenha um caráter de liderança na equipe, a abertura, saber lidar com a frustração, mas, ok, isso tudo que a gente quer, mas o que vocês estão encontrando de dica, né? Quase uma dica aqui para quem está assistindo a gente, são os calcanhares de Aquiles do que vocês estão enxergando na média, né, do que quando vocês se deparam com um processo desse. Posso começar? Por favor. Vamos lá. No sentido do processo seletivo hoje, quando você tem contato com vários candidatos e tem vários perfis de candidatos, né? Vamos pegar um candidato que não tem experiência no mercado, né? E recém-formado, né? Vamos falar de um jovem, né? O jovem hoje, ele não se depara facilmente com determinadas situações ou não enfrenta na vida real determinadas situações as quais ele é inserido num contexto de trabalho, né? Então, nesse sentido, seria interessante que na formação dele, na formação universitária, ele tivesse laboratórios mesmo de trabalho onde ele possa vivenciar situações reais, né? Porque numa entrevista, muitas vezes as respostas são evasivas, né? E você nota que a formação dele em determinados projetos na universidade não foram tão intensificados, colocando o mundo profissional real. E quando ele chega na empresa, ele toma um choque, né? Opa! Né? Eu sou muito menos do que eu coloquei no currículo. Pois é. E aí ele precisa jogar, porque ele já entra jogando, ele já entra fazendo parte da equipe, né? Então, para mim, seria muito mais, para nós como empresa, seria muito mais interessante se a universidade, a formação dele tivesse mesmo um arcabouço profissional mais intenso, né? Um coaching profissional, uma forma dele se apresentar. Hoje também nós utilizamos muito técnica de entrevista online, né? Então, na hora de fazer o seu vídeo, que nós pedimos em algum processo, na hora de se comportar na frente de uma tela, né? Demonstre realmente quem ele entender essa necessidade, uma postura e um traje adequado, né? As pessoas que têm já uma determinada experiência, já estão
um pouco afastados do mundo universitário de formação, seria interessante isso. Não pare de se atualizar, não pare de estudar, não pare de ler, né? Pesquisa, continua se atualizando sempre, né? Porque isso faz parte do mundo corporativo. O mundo corporativo, eu posso falar do mundo portuário. O mundo portuário está em constante evolução. Sim. Né? E um minuto que você pare de se atualizar, você já ficou dias atrás de outros possíveis profissionais. Então é muito importante manter uma leitura constante, fazer uma leitura do mercado de trabalho, pesquisar na internet sobre aquela empresa onde você vai se candidatar, como é o perfil daquela empresa, a história daquela empresa, né? E para mim seria esses dois fatores. Um processo de seleção, na verdade, quando você pleiteia uma vaga numa empresa, é um processo de venda, né? Você está se vendendo para a empresa. Exato. Então, tem que ser vendedor. Um bom vendedor tem que ser transparente com o que está vendendo, clareza como ele se vende e seriedade. Acho que uma questão, acho que em qualquer mercado, o que você coloca aqui para mim, eu consigo ler em outros mercados as mesmas querências, né, que uma empresa demanda de um profissional quando vai fazer um respeito, né, com o processo de seleção. Rafael, e aí? Eu acho que o desafio, né, e é a coisa que nós acreditamos muito, que quando você observa um processo de seleção, geralmente é muito comum que as empresas coloquem uma situação problema, reúnam um grupo de pessoas em torno dessa situação problema e observem como aquelas pessoas reagem a essa adversidade. O gargalo de tempo para a empresa é que aquela atividade vai durar alguns minutos. Dentro da universidade, quando nós trabalhamos com aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL, nós conseguimos estabelecer um processo como esse que dura 6 meses. Então, estabelecer um problema desafiador que dura 6 meses e observar ao longo desse tempo como cada um reage àquilo e conseguir indicar aos alunos os fatores a serem corrigidos pensando em 2 palavras-chave, né? Primeiro, adaptação e segundo, a resiliência, que são fatores primordiais para quando esse aluno ingressar ao mercado. Ele vai ter que se adaptar a uma cultura da empresa e vai ter que ser resiliente para lidar com as adversidades impostas pelo processo ou por pessoas que fazem parte desse processo na construção da carreira dele. Claro. Então, a possibilidade que nós temos, quando trabalhamos com metodologia como as que nós empregamos, de submeter esse aluno a situações que ele vai encontrar num processo de seleção, só que por um período continuado, nos dá uma amostra ou nos faz entender melhor onde esse gargalo está, também nos dando tempo de corrigir, em tempo de entregar esse aluno melhor preparado para essa realidade que ele vai encontrar em seguida. Você usou um termo PPL. PBL. Tá? O PBL, na realidade, traduzindo, né, é a aprendizagem baseada em problemas. Tá? E o que isso nos remete? Submeter o aluno a condições adversas coletivas. Porque além de trabalhar na resolução, tem pessoas que são muito boas resolvendo problemas trabalhando sozinhas. E esse problema é amplificado quando ele tem que resolver esse problema em comum acordo com um grupo de pessoas que trazem consigo o contraditório, aquilo que ele pensa. E o que sempre acontece no mercado. No mercado. E o contraditório é benéfico até, né? Sim. Um brainstorm com pessoas que pensam diferente geralmente é muito mais rico para encontrar uma solução dentro de uma empresa do que quando todo mundo concorda. Né? Não que ele tenha que mudar de ideia, mas para mim fortalece a solucionática dele. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.
Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana nas duas margens do nosso porto estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. Olá! Hoje o Minuto Porto e Negócios vai falar sobre a primeira empresa de tecnologia da Baixada Santista a aderir a uma iniciativa global da ONU. A Modal GR assinou o termo de compromisso ODS Santos 2030 e se tornou parte do grupo de empresas privadas que vão apoiar a mobilização global. Os ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, são, na verdade, 17 metas interconectadas que possuem um propósito em comum: superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados no Brasil e no mundo, promovendo assim um futuro igualitário e sustentável. Lição que a Modal GR já tem colocado em prática através de iniciativas próprias. A empresa de consultoria em soluções de tecnologia já tornou realidade projetos sustentáveis dentro do próprio escritório. Uso de energia solar, coleta correta de lixo, uso de copos biodegradáveis e de bicicletas disponibilizadas aos colaboradores. Compromisso firmado com a sociedade e com o meio ambiente, fazendo da sustentabilidade parte da própria cultura corporativa. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta para o segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje eu estou com Cláudio Luna, gerente de RH da BTP Brasil Terminal Portuário, e Rafael Pedrosa, diretor da Unisanta. A gente estava falando aqui no intervalo sobre que não é só o jovem, né? Que as pessoas mais sêniores também enfrentam os mesmos tipos de problemas de gestão da mudança, né? A gente falou um pouco de adaptação no primeiro bloco também. Cláudio, o que você comentou na corporação, você tem perfis de profissionais distintos que às vezes são colocados para trabalhar em alguns projetos e demandam algumas competências, e aí é a hora de desenvolver esse profissional. Explica para o nosso espectador. Bom, vamos lá. Muitas vezes nós precisamos, a própria companhia demanda de profissionais que saibam fazer um trabalho com atenção concentrada, que trabalha sozinho, né? Faz as suas análises ou algo parecido, mas como nós não vivemos num mundo isolado, apesar que aquela atividade demande esse tipo de concentração, nós temos que trabalhar o interrelacionamento dele, porque na verdade ele tem que enxergar que tem as áreas de suporte, tem as pessoas que se interrelacionam com ele, que ele também precisa trabalhar, e muitas vezes ele é desafiado em determinados projetos.
onde vai requerer essa outra competência, que é a sua habilidade social, a habilidade de trabalhar em equipe, de buscar resultados, de fazer a sua contribuição, utilizando o seu conhecimento, mas opinando a respeito de projetos em outras áreas. Rafael, indo nesse gancho do treino é treino, jogo é jogo, sim, né? E o Cláudio trouxe aqui um exemplo claro, né, de pessoas que são introspectivas, trabalham com ofícios que no dia a dia não demandam o interrelacionamento, mas em algum momento vão demandar. Você deu o exemplo de no intervalo de uma dinâmica de você colocar pessoas conflituosas no mesmo grupo de trabalho, sim, justamente para ter esse enfrentamento e saber lidar com as diferenças. Sim. Quais são os tipos de resultados que você tem quando você coloca esse tipo de dinâmica em prática? São incríveis, né? Porque rompida essa barreira inicial, as pessoas muitas vezes descobrem que tem muito em comum e que na adversidade as contribuições podem ainda ser mais ricas do que quando se concorda com tudo. Porque os pensamentos às vezes são complementares e rompida a barreira pessoal, você consegue encontrar na técnica daquilo que o outro contribui soluções para problemas que não são encontradas quando as pessoas convergem totalmente. Então, é uma forma de maturar o aluno, o profissional, para aquilo que serão competências exigidas dele no mercado. Quando a gente fala do aluno, a gente está pensando muito no processo de graduação, mas a gente corrige esse gap numa pós-graduação, quando os caras já muitas vezes estão locados dentro de empresas no mercado e às vezes em posições de liderança e ainda com algumas resistências que a gente quebra por meio desse tipo de atividade. Então, assim, é submeter ao contraditório de maneira intensa e não só ao contraditório na opinião, mas às vezes no campo pessoal, quando as pessoas colocam barreiras entre si e têm que romper a pretexto de uma solução comum que elas têm que entregar por um processo que as avalia, né? Então, essa primeira condição imposta e mantida acaba fazendo que as outras soluções venham naturalmente a ocorrer. Bom, o que a gente conclui é adaptabilidade e resiliência são dois genes que eu acho que todo mundo tem que ter ou criar para poder se desenvolver no mercado. Pensando nisso, Cláudio, quais são os programas que a BTP hoje tem na sua corporação visando o desenvolvimento de capacidades, visando o desenvolvimento do seu quadro de pessoas? Tércio, a gente começa já a trabalhar o nosso colaborador desde a entrada dele no terminal. Ele foi admitido, o primeiro dia dele e o segundo dia ele passa por um processo de integração que nós chamamos de onboarding, né? Nós já fizemos um onboarding digital, gamificado, né? Através desse game, ele se diverte, ele se engaja, ele conhece o nosso negócio, ele conhece os nossos clientes e ele é obrigado a se interrelacionar com os novos colegas, né? Então, numa sessão de onboarding, eu tenho pessoal operacional, administrativo, eu tenho níveis de cargos diferentes, mas lá são todos iguais, né? Nesse momento, a gente já começa a trabalhar não somente a parte técnica de conhecimento, que cada um possa dar a sua contribuição do que ele conhece dentro do negócio, né? Mas também a capacidade de ele se relacionar com as pessoas e fazer sentido para ele, né? Ele entender do nosso negócio, ele saber quem são os clientes que ele atende, ele saber a origem dos nossos navios, de onde vêm os nossos navios, né? Quem são realmente os nossos stakeholders, os nossos shareholders, mas tudo de uma forma bastante divertida e bastante atualizada, né? E vou te falar, nós temos tido resultados fantásticos, porque lá nós temos idades diferentes, nós temos profissionais com competências diversificadas, nós temos pessoas que têm conhecimentos e formações diferentes e quando se encontra ao final, né, a conclusão é que todos estão lá em prol do negócio, né, trabalhando em equipe, trabalhando o seu relacionamento
e vão para a sua atividade, para a sua área de trabalho, continua esse processo de integração, né? Então, para nós, esse primeiro contato com a empresa já é muito importante. E depois nós damos continuidade, né? Então, nós adquirimos, a BTP, ela está há 10 anos no mercado, agora em novembro nós completamos 10 anos. Mas, já desde o início, nós já fizemos uma área de treinamento diferente. A BTP, ela tem um simulador. É o primeiro terminal portuário a ter um simulador no seu parque. E aí... Eu cheguei a visitá-lo. Chegou a visitá-lo, né? Conheceu. E lá, independente do profissional, mas eu já sei manipular equipamento de grande porte, já tenho essa experiência, tudo mais, ótimo. Só que você vai ficar aqui X horas antes de eu te liberar para a sua função, vai ganhar o salário, claro, né? E vai ser treinado, né? Neste treinamento, nós não trabalhamos só a parte técnica, nós trabalhamos também todas as outras competências que a BTP necessariamente ela demanda dos seus profissionais. E aí já começam algumas dificuldades, porque o simulador ele tem joystick, né? É uma ferramenta atual. Nós fazemos a inclusão digital também desses colaboradores, né? Não está muito adaptado com um coletor de dados, com computador, com celular, com isso e aquilo, ele vai ser inserido nesse mundo tecnológico também, né? Depois, o que nós fizemos? Em 2019, dando continuidade, posso continuar? Por favor. Dando continuidade a esse processo, né, de gestão de conhecimento, gestão de aprendizagem, nós fizemos uma universidade BTP, que nós chamamos, uma universidade corporativa, né, que nós chamamos de Universidade BTP. E nós discutimos esse assunto pela manhã, universidade no sentido amplo, como um ambiente de aprendizagem constante, né? E nós deixamos nessa plataforma da universidade por volta de 400 livros digitais, onde o nosso colaborador tem acesso, cursos e treinamentos constantes, linkados com os valores da companhia, linkados com as competências da companhia, por exemplo, segurança do trabalho, quando a gente fala em execução e resultado, quando a gente fala em trabalho em equipe, quando a gente fala em liderança engajadora, porque não é somente para 1 ou 2 níveis, é para todos, né? A liderança não está só no alto escalão, ela desce até a unidade celular da companhia. Perfeito, é o que a gente mais fala, você tem que ser o líder, não somente da sua vida pessoal ou profissional, mas também você tem que saber influenciar os seus colegas, influenciar a sua liderança, né? E também não ter receio, não ter medo de opinar, né? De sempre estar esclarecendo determinadas situações. Essa Universidade BTP, nós criamos também dentro dela trilhas de aprendizagem. O que é isso? Um colaborador hoje, que é um auxiliar de armazém, poxa, mas eu quero crescer profissionalmente, como que eu faço? Estude. Ele entra numa trilha de aprendizagem, onde ele pode chegar a ser um assistente de armazém, onde ele pode mudar a carreira dele, né? Atualmente, só fazendo um parênteses, atualmente nós abrimos 2 trabalhos de desenvolvimento, de capacitação nos nossos equipamentos. Então nós fizemos uma trilha de desenvolvimento para um equipamento que acho que você conhece, é o RTG, que fica movimentando containers no pátio, dando oportunidade inclusive para STS, para o portainer que movimenta os containers navio, costado, navio. Então, assim, é constante esse trabalho que nós fazemos. E a minha área de desenvolvimento organizacional, nós conseguimos fazer um mapeamento
demográfico da formação e da instrução dos nossos colaboradores. Nós temos colaboradores que têm o ensino fundamental completo e têm o ensino médio incompleto, mas que gostariam de voltar para a escola. Nós temos colaboradores que têm o ensino superior, mas gostariam de fazer uma pós-graduação, né? E aí nós lançamos o desafio, né? Na verdade, a minha equipe ela teve que estudar como nós iríamos transformar essa universidade BTP, essa universidade corporativa, numa universidade. E de forma concomitante a máquina girar. Exatamente, continua. Então, para ser uma universidade corporativa, na acepção da palavra, né? Bom, para isso nós teríamos que pegar licenças e isso seria complicado. Fomos no mercado, viemos aqui até na Unisanta, nós discutimos muito com o professor Rafael, muito, né? E conseguimos fechar uma universidade corporativa portuária, né? Essa foi a cereja do bolo. É a primeira? É a primeira da América Latina. A gente chegou a pensar na abordagem inicial, no lançamento, falar em mundo, mas como tem uma escola em Los Angeles, que não é uma universidade corporativa, não tem o mesmo propósito, mas por segurança nós tratamos isso no âmbito da América Latina, onde o ineditismo está comprovado. E aí a Unisanta com esse ineditismo e já com os cursos, né, de gestão portuária na sua grade, como é que vocês estão desenhando as disciplinas, o PBL que você mencionou bem, sim, né, sim. Que seriam as dinâmicas baseadas em problemas, para trabalhar? E eu imagino que nesse primeiro momento o foco da universidade é para uma operação no terminal de container, mas aí tem a ambição de para todas as áreas. Falando especificamente da operação de terminais de container, nós temos um problema que alcança todos os terminais que operam o Porto de Santos e o mercado, que é a entrega errada, por exemplo, do RTG. Isso gera uma série de problemas. Às vezes se percebe quando o container já está fora do terminal, a gente tem isso mapeado, e é um dos projetos que a gente tem trabalhados aqui, a partir do que a gente coleta do mercado e coloca os alunos para se debruçar sobre solução. Dentro desse processo a gente simula que os alunos são de setores distintos dentro do terminal, né? Fornecedores internos uns dos outros. O problema aparece dentro do simulador, do Arena, e ali a gente tem que começar a propor a solução do problema posto. Sempre trabalhando nessa aprendizagem por problemas, com problemas reais do mercado ao qual o aluno está se preparando. Estou dando um exemplo aqui do mercado portuário, a gente pode dar inúmeros outros, problema de demurragem, entre outros que são abordados, né, que ele se propõe a resolver, mas esse problema tem que ter sinergia com aquilo que ele veio buscar como formação, para poder gerar ele, além de aprendizado, um processo de ganho de experiência simultâneo. Vai deixar ele muito preparado para lidar com esse problema real, né, na hora que as coisas estiverem no campo corporativo ocorrendo. Então, a gente conseguiu convergir muito, né, essas ideias, os propósitos e as expectativas dessa ação, dessa ideia da BTP, que é louvável, né? O ineditismo se prova por si só, e uma preocupação, né, de uma política instituída para melhor formar, para aumentar a massa crítica dentro da empresa, e num processo que encadeia, a partir até do que o próprio Cláudio compartilhou conosco aqui, se você tem lá a pessoa que está a partir do EJA, né, concluindo seu ensino médio, em algum momento essa pessoa também vai estar elegível ao processo da universidade corporativa, assim como a universidade corporativa também, já na largada, já contemplou também a nível de pós-graduação pessoas, valores da empresa que já estavam formados, mas queriam dar um passo adiante para melhorar o core ali dentro das atividades que executam. Você, numa universidade corporativa, o objetivo é desenvolver diferentes competências para diferentes níveis de habilidades dentro da empresa, né? Eu digo, do chão de fábrica a alta gerência, você tem que atuar em toda a corporação, né? E sempre buscando aqueles duas palavrinhas que a gente fala desde o começo do programa, que é adaptabilidade e resiliência. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco. O Porto de Santos não para.
e a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Porto e Negócios dessa noite e agora vocês ficam com o Momento Arbitra com Angelino Caputo. Momento Arbitra. Olá pessoal, todo mundo já sabe, mas não custa repetir, o Brasil é um dos países que participa de um grande esforço mundial para facilitar o comércio exterior, chancelado pelo Acordo de Facilitação do Comércio, também conhecido como Acordo de Bali, já que esse grande pacto foi concebido na reunião interministerial da OMC, que ocorreu em Bali, na Indonésia, lá no ano de 2013. Mas o Acordo de Bali não é o único instrumento que promove a facilitação do comércio. A OMA, Organização Mundial das Aduanas, entidade internacional independente que reúne as administrações aduaneiras de 177 países com o objetivo de aumentar a eficiência e eficácia das administrações das aduanas do mundo, por meio de diretrizes e regras comuns, também tem oferecido uma importante contribuição para a modernização e desburocratização das fronteiras. Isso é facilmente percebido na Convenção de Quioto e também na sua nova versão, a Convenção de Quioto revisada, cujo conteúdo bate em grande parte com o Acordo de Bali da OMC. Vários acordos de cooperação também são assinados entre países ou blocos econômicos de países no sentido de alavancar o comércio exterior mundial. Um exemplo bem próximo nosso é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que continua em discussão, mas quando assinado, envolverá 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, com uma série de vantagens nas trocas comerciais. E o reflexo desses movimentos é que todas as normas e regulamentos internos têm que ir evoluindo para acompanhar essas mudanças. O exemplo mais claro é a implantação do Portal Único do Comércio Exterior, projeto que é o carro-chefe dos compromissos brasileiros junto à OMC para a implantação do AFC.
À medida que o portal vai disponibilizando novas funcionalidades, como a DUI, Declaração Única de Exportação, a DUIMP, Declaração Única de Importação, e o CCT, Controle de Cargas e Trânsito, as normas por trás desses processos precisam ser atualizadas. Some-se a isso toda a evolução tecnológica que a humanidade vem presenciando, como é o caso da popularização da inteligência artificial, que acaba também sendo adotada pelos processos e sistemas logísticos e portuários. Um marco importante nessa evolução normativa ocorreu no ano passado, com a edição da Portaria número 143 de 2022, que modernizou todas as condições para se obter o alfandegamento de áreas, seguido de outras portarias da CUANA, que detalharam melhor os requisitos para câmeras de segurança, scanners, balanças, sistemas de controle aduaneiro, entre outros. É a evolução natural, é a evolução tecnológica e é um caminho sem volta. Por isso a Arbitrar, em nome de suas associadas, apoia e participa de todas as discussões, revisões de processos e testes de homologação, mostrando sempre a realidade do chamado chão de fábrica, para que as novas soluções entrem de forma positiva e atingindo seu objetivo principal, que é dinamizar o comércio exterior brasileiro. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Voltamos diretamente do estúdio com Rafael Pedrosa, diretor da Unisanta, e com Cláudio Luna, gerente de RH da Brasil Terminal Portuário. Bom, ao longo do programa a gente falou sobre recursos humanos, competências, necessidades que as corporações demandam das pessoas no quadro de gestão. E abordamos o assunto aqui em tela, que é a Universidade Corporativa, essa parceria entre Unisanta e BTP. Conta para mim, hein, quais são as novidades dessa universidade, cases de disciplina, e quais são as metas aí para esse início, esse kickoff, né, de projeto. Sim. E os desafios para o próximo ano, né, de implantar essa, que nós ficamos sabendo aqui no segundo bloco, que é a primeira, né, pioneira na América Latina no nosso setor. Sem dúvida. Os desafios são diversos, até porque nós precisamos os superar para que esse processo seja continuado e continue alcançando os objetivos aos quais foram propostos comumente, né, na sua origem, Tércio. A aprendizagem por problema é um processo inovador que a gente insere nesse processo específico, mas por problemas inerentes ao negócio da companhia. BTP. Assim como os cursos elegíveis vieram todos eles no bojo daquilo que tem alguma convergência com a ação do colaborador em relação ao negócio da empresa. Então, a inovação no modelo de preparação, na abordagem de aprendizagem, está toda ela sinérgica com o negócio da empresa e com a criação do processo de adaptação e de resiliência que nós falamos aqui desde o início e que, portanto, convergimos bastante e é muito bacana que quando a gente começa a alinhar as ideias, a gente vê que a gente está preparando, está caminhando para ter alinhamento com aquilo que é a expectativa ali do Cláudio, da BTP, enfim, que acolhe esse colaborador, e a gente tem uma expectativa bem positiva, né? Um projeto que foi criado para ser longevo, né, Cláudio? Não é uma iniciativa de Tem disciplinas que não tem num curso de formação, né? Você pega um yard planner ou um ship planner, isso você aprende na marra, né? E aí, dentro da empresa. Para além da questão da formação superior, era uma coisa que nós abordávamos também mais cedo, que é o fato de uma universidade corporativa poder ser tudo que ela e que a empresa que a adere quiser. Ela não pode e não fica restrita somente a formar esse colaborador no ensino superior. Treinamentos específicos, em company ou não. A variedade, a gama de abrangência é muito grande. Nesse caso, numa política voltada à formação do ensino superior, aumento de massa crítica, etc., mas também com outras possibilidades diversas que a gente tem previstas, né, e que podem ser exploradas ao longo do tempo, à medida que os primeiros desafios forem sendo superados. Hoje é formar todo mundo que está elegível no ensino superior. Em algum momento esses desafios serão outros, né, Cláudio? E aí a gente vai ter que caminhar para outras etapas do processo.
Sem dúvida. O mundo está em constante evolução, né? E a única certeza que nós temos é a certeza da mudança, né? O avanço tecnológico está aí também, né? O trabalhador portuário, ele aprendeu até hoje de forma na prática, no trabalho mesmo. Sim, pelo exemplo do Yard Planner e do Ship Planner, né? Exato. Hoje, com os módulos que nós acordamos com a Unisant e trabalhamos esse conteúdo em conjunto também, eles são aplicáveis ao mundo portuário, né? Que é um mundo em constante mudança também, né? E muitas vezes a gente ouve falar, nossa, os equipamentos daqui a pouco vão ser computadorizados, os equipamentos vão ser eletrificados, a pegada do ESG, do carbono zero, disso e aquilo. Tudo bem, isso está acontecendo, mas o trabalhador, ele não pode abdicar, e nós também como empresas não podemos deixar isso acontecer. Ele tem que ter conhecimento. E nesse caso da universidade, é muito mais fácil, entre aspas, porque ele está estudando o ofício dele, aquilo que ele está vivenciando. Então fica mais fácil ele aderir àquele conteúdo pedagógico, porque quer queira, quer não, você utiliza tanto a pedagogia quanto a andragogia, né? Na verdade, você está aplicando aquele conhecimento ao mundo real dele. Isso é muito interessante para nós, Tércio. E além disso, nós temos um percentual de colaboradores que não tinham ainda o ensino médio. Esses colaboradores estão engajados. Nós fechamos uma parceria com o EJA, né, que é um supletivo, né, e em 1 ano e meio eles vão receber o certificado de conclusão do ensino médio, podendo depois fazer o ensino superior. Não é mais projeto. Isso agora é um programa, já está na veia da BTP, e esse clima de aprendizagem vai ser constante para nós. Só como complemento, esse aumento de massa crítica, dando um exemplo aqui que acabei de me recordar de um feedback que a gente teve de um aluno. Tem um aluno que é operador na BTP e ele está fazendo o tecnólogo de gestão portuária. Imagina que ele operando o RTG, ele carrega um container errado e depois ele soube que aquilo deu problema. Mas para ele é só um comentário, ele continua operando e carregando containers. Quando a gente coloca esse aluno para resolver um problema num simulador que é gerado pelo carregamento errado que ele ocasionou, ele começa a entender as dores do outro setor, que é quem resolve aquela situação. O trabalho dele nesse processo. Então, ele se encontra no processo, você dá senso de pertencimento, o cara entende o valor que o trabalho dele agrega para o negócio da empresa, você ganha muito além da certificação e do conhecimento. Você ganha em outras vertentes que, num processo que não estivesse pautado nesse tipo de formação, ele não teria. É esse o tipo de massa crítica que nós queremos, que ele tenha uma visão do todo, que ele consiga se enxergar dentro do fluxo daquele processo. Só como curiosidade, nós temos uma área de excelência operacional, onde nós trabalhamos os processos, nós não trabalhamos com os erros, nós trabalhamos aprendendo com os erros, né? Corrigindo isso, né? E com toda a universidade corporativa, os conhecimentos aportados, o programa de formação, nós estamos dando oportunidades para os nossos colaboradores, como eu disse, desde o onboarding, a já conhecer o nosso negócio, as dores do nosso cliente, as expectativas dos nossos clientes, né? E reconhecer realmente aquilo que ele pode fazer de melhor, até mesmo atuando e influenciando os seus colegas a buscar uma excelência no resultado. Eu acho que a gente tem assunto aqui para mais uns 3 programas. Eu queria fazer outras provocações, mas o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer, Cláudio, a ter aceito o convite de vir aqui, bem no dia que foi lançado, né, essa universidade corporativa, junto com o seminário, né, sobre a universidade corporativa que vocês fizeram junto com a Unisanta. Agradecer você também, Rafael, ter aceito o convite e colocar o programa à disposição para a gente trazer os resultados aí trimestrais, quadrimestrais desse programa. Eu fico super orgulhoso da nossa instituição de estar envolvido nesse ambiente, nesse ecossistema
de ensino, porque a evolução do ser humano está no processo educacional, no processo de formação, na consciência coletiva que esse trabalhador vai ter quando ele entender o papel dele no terminal. Né? Eu acho que o papel, eu brinco, né? Todos nós somos gestores de recursos humanos, né? Todos nós cuidamos das pessoas. E aí eu acho que é fundamental a gente colocar isso como uma pauta prioritária na agenda portuária, não só do Porto de Santos, né, que a gente discute bastante aqui no Porto de Negócios, mas na agenda portuária brasileira como um todo. Né? Obrigado, Rafael, e obrigado, Cláudio. Obrigado, Técio. Disponha. Sempre um prazer estar aqui com você. A gente está sempre à disposição. Cláudio, obrigado pela companhia aqui, pela agradável discussão sobre o tema tão bem conduzido pelo Técio. Obrigado, pessoal. Bom, a gente fica por aqui e eu encontro vocês na próxima semana no mesmo horário. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Vem aí a Semana de Engenharia da Unisanta. De 23 a 25 de outubro, sempre das 19 às 22 horas, você acompanha de perto os assuntos